Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Hoje a nossa aula será para a solução da atividade 8 do segundo bloco, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, os mapas e a linguagem cartográfica. Na verdade, a gente vai dar continuação, né, ao estudo do capítulo 5, que a gente já está estudando desde a aula passada. Bem, nós falamos na aula passada sobre as características de um mapa, né? A cartografia em si, que é a arte de produzir os mapas, que além dos mapas existem outros elementos que o cartógrafo e o geógrafo pode utilizar para estudar o lugar, né? As fotografias aéreas, os croquis. Mas hoje a gente vai especificar as características de um mapa. Então, os mapas, eles possuem o que a gente chama de elementos obrigatórios. São elementos que um mapa precisa ter para ser classificado como um mapa. Eu não posso simplesmente fazer um desenho de uma determinada área e dizer que aquilo é um mapa, né? Vocês viram lá na aula passada que para ser até mesmo uma imagem de satélite, para ela ser considerada ou utilizada na produção de mapa, ela precisa ser obtida de forma vertical, ou seja, de cima para baixo. Então, além dessa regra básica, existem alguns elementos que são obrigatórios em todos os mapas. O primeiro elemento é o título, né? Ele vem bem na parte de cima do mapa e ele mostra, ele fala sobre o tema daquele mapa. Uma outra coisa é as convenções cartográficas. São símbolos ou cores utilizados no mapa, né? Não é, como é que eu posso dizer, uma regra, mas é uma convenção, é algo que todo mundo sabe que é aplicado em todos os mapas. Legenda, né? Todos os mapas eles vão ter alguma informação que não fica muito clara, né? A gente observando ali, às vezes, a marcação de uma capital ou algum evento socioespacial que aquele mapa fala, precisa ter uma legenda. A legenda ela ajuda qualquer pessoa, geógrafo ou qualquer outra pessoa que precise ler aquele mapa a entender as informações que lá estão contidas. Escala. A escala é a proporção entre o mapa e a realidade, de forma que ela precisa ser precisa para que, ao calcular uma distância entre dois pontos em um mapa, essa distância também seja equivalente no plano real. E, por último, a orientação. O mapa precisa indicar para onde fica o norte, sul, leste e oeste, né? Pelo menos indicar a direção norte, porque a partir da direção norte a gente já sabe as outras direções. Então, agora eu vou trazer para vocês um mapa e vou mostrar como é que aparecem esses elementos obrigatórios. Olha só, o título aqui na área de cima, áreas produtoras de petróleo no Brasil, é o tema desse mapa. Então, o que eu vou encontrar nele? Primeiramente, o território brasileiro e vou encontrar as áreas produtoras de petróleo no nosso país. Então, aqui nós temos o título do mapa. Depois, a gente já consegue observar uma primeira convenção, que é os cursos d'água, os rios, os lagos, mares e oceanos sempre serão pintados de cor azul. Isso é uma convenção. Então, sempre que você pega um mapa e observa que tem uma área ali pintada de azul clarinho, isso é uma convenção. É uma outra convenção também, nesse mapa aqui não está muito claro, mas eu colocar os países ou os territórios que fazem fronteira com o território que eu quero mostrar de um tom acinzentado. Isso também é uma convenção. Legenda, aqui na legenda a gente pode ver que onde está esta torrezinha significa que nesse ponto há uma extração no oceano. Quando é esse outro desenho aqui, parece uma gangorra, há uma extração no continente. Nesse tonel de óleo, refinaria. Nas partes pintadas de lilás, é uma bacia de exploração. E nas partes pintadas de azul um pouco mais escura, é a delimitação da plataforma continental. Aqui nós temos a escala. Quando a gente pega o mapa e coloca uma régua bem aqui, essa distância do zero,
até aqui 490, ela equivale a 1 centímetro. O que isso significa dizer? Significa que qualquer distância nesse mapa de 1 centímetro equivale a um plano real a 490 quilômetros. E, por último, a orientação. A gente vê aqui, né, o norte, o sul, o leste e o oeste. Projeção cartográfica. Existem várias técnicas de se produzir um mapa. É muito importante que a gente tenha em mente o seguinte fator. O mapa, ele é a reprodução de uma superfície que não é plana para uma superfície plana, né? É como se a gente fizesse um desenho de uma bola. Então, ele sempre vai ter algumas distorções. E existem 3 formas da gente fazer isso. A forma cilíndrica, a forma cônica e a forma azimutal ou plana. A escolha de uma projeção, a escolha de um método na hora de produzir um mapa, ela leva em consideração a utilidade que será dada àquele mapa. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Mapas escolares que não precisam ser muito precisos, a gente geralmente utiliza as projeções cilíndricas, né? Que são aqueles mapas assim que mostram retinho o plano terrestre. Quando são projeções utilizadas de forma técnica, será dada preferência para as projeções cônicas e azimutais. Então, vamos lá agora ver cada uma dessas projeções. Projeção plana ou azimutal. O mapa, numa projeção azimutal, ele é constituído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. É usada para representar as regiões polares e para localizar um país na posição central. Nesse mapa, a gente observa que o centro dele é o Polo Norte e a gente observa também que há uma distorção da forma, né, dos continentes e dos países, quanto mais distantes eles estão no ponto central. Então, nesse primeiro círculo aqui, as formas estão mantidas e conforme os lugares se distanciam, eles vão se distorcer. Esse mapa, a gente vai utilizar ele para colocar em determinado lugar, pode ser os polos ou pode ser qualquer outro lugar, no centro. Não é regra ter, por exemplo, o mapa mundi, onde a Europa está no centro, a Europa e o continente africano. Este mapa aqui, ele é um mapa mundi, ele tem aqui, com exceção do continente antártico, mas ele tem aqui todos os continentes, né? A gente observa aqui o continente americano, o Brasil pintado aqui de vermelho, o continente africano, aqui é um pedacinho, esse pedacinho é a Europa, continente asiático, e temos aqui a Oceania. Então, ele é um mapa mundi, só que ele está numa outra perspectiva. Agora, essa simulação aqui mostra para vocês como que são produzidos esses mapas chamados de azimutais. Percebam que quando a gente vai da bolinha para o plano, a gente percebe uma distorção, ou seja, uma ampliação de algumas áreas. Vamos passar agora para o próximo tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica. Ela é obtida com a projeção da superfície terrestre com os paralelos e os meridianos sobre o cilindro em que o mapa será desenhado. É o tipo de projeção mais comum utilizado em mapas escolares. As áreas próximas ao Equador possuem suas formas mostradas com precisão, mas as porções mais próximas dos polos são distorcidas. Esse desenho aqui, ele nos ajuda a entender um pouco disso. Vamos imaginar que essa linha que está dividindo esse retângulo verde é a linha do Equador. Então, nessa área aqui, que vai entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a área onde eu vou ter uma menor distorção. Nas áreas que a gente chama de temperadas, né, tanto do norte quanto do sul, a gente terá uma média distorção, e nas zonas polares teremos uma alta distorção. Como eu falei, os mapas cilíndricos, eles possuem muitas distorções, então raramente eles serão utilizados de forma técnica, né? Eles raramente vão ser utilizados, por exemplo, para navegação ou pelo governo de um país no estabelecimento de fronteiras.
eles têm uma aplicação muito usual aqui na escola, na faculdade, para estudar e entender sobre esse processo de construção de mapas e até mesmo quando a gente quer entender um lugar, um território, e a gente precisa do auxílio de um mapa para entender aquele lugar. Então, as projeções cilíndricas são projeções muito distorcidas, mas que são muito utilizadas nas escolas. Aqui, né, essas duas simulações mostram como que esses mapas eles são produzidos. Então, eu parto lá do nosso formato esférico, transformando ele num cilindro. Por último, nós temos as projeções cônicas, né? Que ela é formada aí por um cone. Um cone imaginário, contato com a esfera é a base para a elaboração de um mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos, e os paralelos formam círculos concêntricos. O mapa mostra a forma de áreas bastante limitadas com grande precisão, mas há distorção de dimensões de área para área. Essa projeção é utilizada principalmente para a representação das regiões de médias latitudes. Só lembrando, quando a gente estava falando das projeções cilíndricas, as regiões, por exemplo, tropicais, né? A zona tropical é a região onde havia menos distorção. Quando a gente fala aqui dos mapas cônicos, a gente vai já utilizar eles para retratar as regiões temperadas, por exemplo, né? A gente fala que são regiões de médias latitudes. Esta simulação aqui, ela mostra como que é produzido um mapa a partir da chamada projeção cônica, né? Tanto para cima como para baixo. A gente vai vendo aí tanto o formato esférico virando mapa e o mapa se transformando novamente na forma esférica. Agora vamos falar dos gráficos. Eu sempre coloco aqui uma aula ou outra, os gráficos. Os gráficos, né, os mapas, os gráficos, as fotografias, os croquis, eles são recursos visuais para que a gente consiga entender uma realidade. E são muito utilizados no ensino de geografia e de algumas outras ciências. Vamos falar um pouco sobre os gráficos especificamente. Os gráficos, ele é uma ferramenta muito útil para representar os dados das tabelas de forma mais clara e dinâmica. Com esta visualização ilustrativa, torna-se bem fácil analisar, comparar e interpretar os valores categóricos ou numéricos apresentados. Vamos lá. Esses dois tipos de gráficos, eles são chamados de colunas ou de barras. Colunas, quando ele estiver na posição vertical, e de barras, quando ele estiver na posição horizontal. Como é que eu faço a leitura desse gráfico? Todo gráfico ele vai relacionar duas variáveis. Esse primeiro aqui ele está relacionando o consumo de energia elétrica com os meses do ano. Então, eu vou analisar mês a mês. No mês de fevereiro, este consumo foi próximo de 400 kWh. Já no mês de fevereiro, este consumo caiu para 300 kWh. No mês de março, continuou caindo, né? E aí, lá no mês de julho, eu observo que ele volta novamente ao mesmo consumo que ele teve em janeiro. Esse aqui, ele já mostra a posição, né, dos meses dispostos de uma forma diferente, não é muito deitada. Então, aqui, no mês de setembro, o consumo foi de 240 kWh. No mês de agosto, foi de 120. Como é que eu sei? Como é que esses números estão aqui? Como é que eles vieram parar aqui? Percebam aqui, vamos lá, que bem aqui há uma linha, 250. E essa barrinha azul, ela está quase chegando lá. Então, eu digo que aqui foi de 240. Gráfico de linhas. Esses aqui são os tipos de gráficos mais simples, eu acho que são até os mais conhecidos. Eles também relacionam duas variáveis e elas são marcadas por pontos e depois são interligadas. Então, a gente tem aqui, esse gráfico, ele fala da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais anos de idade no Brasil.
Isso de 1940 a 2010. Então, lá na década de 40, o número de analfabetos era de cerca de 56%, 50 cai para 50,5%, 1960, 39,6%, 1970, 33,6%, 1980, 25,5%, 91 cai para 20,1%, em 2000 para 13,6% e em 2010 caiu para 9,6%. O que a gente consegue concluir desse mapa? Que com o passar do tempo, o número percentual de analfabetos no Brasil foi diminuindo. Por último, a gente tem os gráficos circulares, ou também chamado de gráfico de setores, ou ainda de sectograma, que é aquele gráfico no formato de pizza, né? Circular. Preferência por modalidades esportivas. E como é que a gente faz a leitura desse gráfico? Sempre a parte que estiver mais colorida, mais pintadinha, vai representar, obviamente, um percentual maior. Então, a maior parte do gráfico está pintada aqui de verde, então ela representa, neste caso, o maior percentual. Ou seja, significa que neste grupo aqui, 40% das pessoas preferem o futebol, enquanto que apenas 30% gostam de vôlei, 15% de basquete e 10% de natação. Há ainda 5% de pessoas que preferem outros esportes. Observação muito importante. A atividade 9, né, ela não deverá ser entregue junto com as demais, tá? Atividade 9, você vai desenvolver no decorrer do ano letivo. Então, na próxima semana, você vai entregar atividade 5, 6, 7 e 8. Você vai entregar essas 4 atividades de forma organizada. A atividade 9 não é necessário entregar, porque você vai desenvolver no decorrer do ano. Você vai produzir um caderninho assim. Eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mas você vai produzir um caderno assim e vai registrar nele as suas gratidões, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar lá no WhatsApp e eu estou sempre disposta a auxiliar vocês. Tchau, tchau e até a próxima.